Hello crazy people, aqui estamos novamente para mais um Foca na Física. Hoje vamos trabalhar o tema composição e decomposição de forças, um tema que é muito importante na área de hidrostática, na área de mecânica, na área de eletricidade, campo elétrico, principalmente forças elétricas, forças resultantes, e na área de eletromagnetismo também. Então, todos esses assuntos você vai precisar saber muito bem essa técnica que a gente vai estudar hoje aqui. Então prestem atenção e tirem suas dúvidas. Muito bem, pessoal, vamos começar com a determinação de força resultante, mas vamos recordar alguma coisa que nós já cansamos de ver, de maneira bem simples, nesse próximo slide agora. Ok. Caso 1. Forças de mesma direção e mesmo sentido. Nós já tínhamos conversado que, quando nós fazemos soma de forças ou de qualquer grandeza vetorial, nós fazemos uso do que nós chamamos de vetores. Lembrem-se que vetores é uma ferramenta da matemática que nós usamos na física que determina módulo, direção e sentido. No caso aqui, nós temos dois vetores representados, dois vetores força, vetor F1 e vetor F2, e a reta indica a direção, no caso aqui horizontal, e a seta indica o sentido, no caso aqui para a direita. Então, nós vemos nesse primeiro caso, onde o ângulo formado entre dois vetores é igual a zero, que a força resultante pode ser calculada apenas pela soma dos seus módulos. Então, F1 mais F2. Percebam que módulo não tem a setinha em cima, é apenas o valor numérico. A direção e o sentido está representado nessa semirreta orientada aqui. Então, olhem só, nós temos aquele corpo, e nesse corpo estão aplicadas duas forças, F1 e F2. O nosso trabalho é determinar o valor da força resultante, ou seja, o resultado da soma vetorial F1 mais F2. Como o ângulo formado é de 0 graus, são forças paralelas apontando para o mesmo sentido, o valor da força será a força resultante F1 e F2. Percebam que nós temos um vetor resultante, né, que tem um tamanho, ou seja, uma dimensão que é proporcional ao módulo, no caso, 2 vezes maior do que aquelas setas, e o sentido se mantém porque tem o mesmo sentido. Quer dizer, F1 e F2 têm o mesmo sentido e continua aqui uma força resultante apontando para a direita. Tá? Então esse é o caso mais simples, quando nós temos um ângulo entre os vetores, um ângulo de 0 graus Celsius. Ok? Continuando então, vamos para o segundo caso, onde nós temos duas forças perpendiculares entre si. Perpendiculares significa que o ângulo entre os dois vetores é um ângulo de 90 graus. Né? Bom, nesse caso, para nós determinarmos a força resultante, nós usamos aqui o método do paralelogramo. Né? Não é paralelograma não, é paralelogramo. Percebam que o método do paralelogramo, eu traço, passando pela extremidade da força 1, eu traço uma linha tracejada que é paralela ao vetor F2, por isso o módulo do paralelogramo. Então, de novo, eu pego o vetor F2, né, e passo pela extremidade de F1 uma paralela a ele. A mesma coisa eu vou fazer na extremidade de F2, uma reta paralela ao vetor F1. Né? Então percebam aqui, onde houver a intersecção dessas duas retas paralelas, estará a seta do vetor resultante. Então esse aqui é o vetor resultante. Se nós olharmos bem, nós temos aqui um retângulo cortado ao meio que me dá um triângulo retângulo, né? Dá o nome triângulo retângulo, onde essa diagonal é a hipotenusa. Como é que nós determinamos o valor dessa hipotenusa? Pelo teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, o quadrado da força resultante, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí nós determinamos a força resultante. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos a composição de uma força resultante a partir de duas outras. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso terceiro caso. Forças com mesma direção e sentidos opostos. O famoso cabo de guerra. Vamos ver aqui.
um corpo sujeito a duas forças, força F1 e força F2. Mesma direção, no caso aqui horizontal, e sentidos opostos, F1 apontando para a direita, F2 apontando para a esquerda. O ângulo entre essas duas forças é um ângulo de 180 graus. E pela regrinha, quando isso acontece, a força, o módulo da força resultante é a diferença entre os dois vetores. Sempre o vetor maior menos o menor. No caso aqui, F1 menos F2, porque F1 é maior que F2. Se F2 fosse maior que F1, nós faríamos F2 menos F1. Então, sempre o maior menos o menor. Então, nesse caso, a força resultante tem a direção dos vetores, pode ver aqui com a direção horizontal, e o sentido do vetor maior, no caso da força maior, que é a força F1. Então, o que nós fizemos? Nós compomos uma força resultante, a partir de duas outras forças. Ok? Então, esse é o nosso caso 3. Vamos para o nosso caso 4. O caso 4 é um caso geral. Vamos imaginar que você tenha duas forças em que o ângulo formado entre elas não seja nem um ângulo zero, que daí nós temos forças apontando mesma direção, mesmo sentido, em que simplesmente eu somo os módulos dos vetores, nem são forças perpendiculares entre si com ângulo de 90 graus, né, porque daí basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, e nem forças de sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos, onde nós temos um ângulo de 180 graus, é lógico, e aí simplesmente nós subtraímos os módulos dos vetores. Aqui não, é um ângulo qualquer, né? Então, caímos nesse aqui, que é o método do cosseno, né? Não é a lei dos cossenos não, é o método dos cossenos. Então, como é que é feito isso? Força resultante, foi determinada aqui a sua direção e sentido pelo método do paralelogramo, que nós já vimos atrás. Na intersecção das duas pontilhadas, nós colocamos a seta da força resultante, e aí nós determinamos direção e sentido da força. E o módulo, quanto vai valer essa força, qual a intensidade dela? Aplicamos então essa fórmula aqui com base na lei dos cossenos, que é força resultante elevado ao quadrado igual F1 elevado ao quadrado mais F2 elevado ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Gostaria de lembrar que mesmo aqueles casos particulares, ângulo igual a zero, ângulo igual a 90, ângulo igual a 180, aqueles casos particulares foram tirados daqui. Se nós substituirmos o cosseno de zero aqui, nós vamos achar F1 mais F2. Se nós substituirmos o cosseno de 90, a mesma coisa e por aí, a gente vai. Então, aqueles casos particulares saíram dessa equação geral aqui. Lógico que fica muito mais simplificado a gente guardar aqueles casos particulares do que esse caso aqui. Ok?